Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer as resoluções do simulado de vocês e eu selecionei algumas questões que foi o conteúdo que a gente viu durante todo esse tempo que a gente teve aula, tá? Principalmente do livro 1 de vocês. Então vamos lá, questão 118, tá? Então lá, ó. O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando um grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metox na posição para. A forma estrutural do fenol descrito é. Então aí ele já te deu todas as características desse fenol e era só utilizar o texto com os seus conhecimentos, né? Que a gente já viu. O que é um fenol? Então, o fenol é um anel aromático ligado a uma hidroxila, né? A um OH. Então, a gente viu que as funções orgânicas, o OH, ele pode ter a função de álcool, fenol e enol. Para ser álcool, o OH tem que estar ligado a uma cadeia carbônica saturada. Enol, o OH está ligado a uma cadeia carbônica, a um carbono insaturado, um carbono que faz dupla ligação. E aí o fenol tem que ser um anel aromático ligado à hidroxila, né? Então, todos que, se você observar aqui nas suas alternativas, deixa eu abaixar aqui. Aqui meu simuladinho, ele tá meio desconfiguradinho. Mas na letra A, eu tenho um anel aromático ligado à hidroxila, então é o fenol. Na letra B, um aromático, a hidroxila, fenol. Ele fala mononuclear, tem apenas um núcleo, que é isso aqui, tá? A letra C também um anel aromático ligado a um OH. Deixa eu abaixar aqui, vamos ver a letra D. Essa letra E foi da outra questão, né? Ó, a letra D. A letra D já não é um aromático, ó. Não tem duplas alternadas, nem aquele anelzinho no meio, né? Eu teria que ter uma dupla aqui para ser considerado um anel aromático. Então, a letra D já está totalmente descartada. A letra E, sim, ó, um anel aromático como a hidroxila. Então, a única que nós descartamos foi essa. Aí ele fala lá, no texto. Um grupo substituinte terc-butil na posição orto. Posição orto, a hidroxila está no carbono 1. Então, o orto tem que ser na posição 2, tá? Então, 1, 2, tá? Então, onde não tiver 1 e 2, você descarta. Então, a letra B, descartada. Letra C, ó, 1 e 2, eu tenho uma ramificação. Vamos para a letra E. 1 e 2, que é a posição orto, outra ramificação. Depois a gente vê as ramificações, tá? E na posição para, um grupo metox. Então, na posição para seria 1 e 4. 1 é hidroxila, então no carbono 4, o grupo metox. Então, poderia ser a letra A, poderia ser a letra B, ou a letra B não, que a gente já descartou aqui, né, por causa do O. A letra C e a letra E. Então, aí os seus conhecimentos agora vai ser o que é um terc-butil, que é uma ramificação, e o que é um grupo metox, né? Tá lá, terc-butil. Eu vou ter um carbono, onde ele vai ter 3 ligantes, que vai ser o metil, tá? Então, aqui a letra A, eu já desconsiderei totalmente. Porque aqui eu tenho um grupo, ó. 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos. Vai ser butil. Aqui eu não tenho terc-butil. Para ser o terc-butil é um carbono, né? Ligado lá no anel aromático, fazendo 3 ligações com o grupo metil. Letra B a gente já desconsiderou, porque não está na posição orto, né? Letra C, aqui poderia ser um terc-butil, aqui é um terc-butil, não é poderia, né? Aqui é um terc-butil, um carbono ligado a 3 grupos metis. Só que no carbono par ele fala grupo metox. O grupo metox, a gente já viu lá que é do éter, né? É um oxigênio entre 2 carbonos, né? Que é a função éter. Então, aqui a gente não tem a função éter. Então, a letra C está desconsiderada. Então, a gente já desconsiderou a A, já desconsiderou a B e já desconsiderou a C. A letra D a gente já desconsiderou por completo, porque não é um anel aromático. Então, aí agora sobrou a letra E, que aí a gente tem um grupo terc-butil na posição orto, que é um carbono ligado a 3 grupos metis. Então, está aqui. E aqui o meu grupo metox, entre 2 carbonos
eu tenho o oxigênio, que é da função éter. Então, aí, a gente tem um fenol com essas ramificações na posição orto e na posição para. Então, aí, por isso, a resposta da número 118 seria a letra E. Tá bom? Vamos lá. Próximo. 119, eu não vou fazer com vocês, porque a gente não entra na função de isomeria, tá? Principalmente aqui, isomeria espacial, de grupo levógeno, destrógeno, né? Isomeria óptica. Então, a gente vai ver mais na frente. Mas depois a gente vai vendo os conteúdos das questões de simulado que a gente já viu, tá? Aí, 120. Em um laboratório de química, foram encontrados 5 frascos não rotulados contendo propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Para identificar os líquidos presentes nos frascos, foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade. Foram obtidos os seguintes resultados. 1, 2 e 3 contêm líquidos miscíveis entre si, ou seja, que se misturam, tá? Que a gente faz uma mistura entre eles e a gente não consegue diferenciar quem é um e quem é outro. Frascos 2 e 4 contêm líquidos miscíveis entre si e frascos 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis. Com base nesses resultados, pode concluir que a água está contida no frasco. Então, aí vai de todos os seus conhecimentos, né? Então, lá a gente tem propanona, que é uma acetona, água, tolueno, que é um anel aromático, que é do grupo do benzeno, então ele é uma substância apolar, não se mistura com a água, tetracloreto de carbono e etanol, tá? A gente sabe que o quê? Para ser miscíveis entre si, eles têm que ter interações semelhantes, né? Ser polar, por exemplo, semelhante dissolve semelhante, né? A gente viu polar dissolve em substância polar. Apolar dissolve em substância apolar. Então, se eles são miscíveis entre si, é porque eles se misturam, eles possuem essas mesmas interações intermoleculares e o mesmo tipo de polaridade. Então, aí, se a gente for olhar, propanona, água e etanol são substâncias polares e que aí elas conseguem ser miscíveis entre si. A gente pode colocar elas num recipiente e aí a gente consegue fazer essa mistura, tá? Na hora que ele fala que contém líquidos não inflamáveis, se a gente for pensar, etanol, ele é inflamável, né? O tolueno, eu acredito que também seja, porque ele é do grupo lá do benzeno, ele pode ter uma característica de inflamabilidade também. A acetona, também. A gente sabe que a água, ela não é inflamável por si só, né? Ela tem que estar com alguma coisa. Então, aí, se o 3, né, está lá presente nos líquidos imiscíveis entre si e também está nos grupos de não inflamáveis, então a água estaria contida no frasco 3. Porque além de estar nos grupos de miscíveis, de misturar com outras substâncias, também está no grupo de não inflamável. Então, aí só poderia ser o frasco 3. Aí, por que não poderia ser o frasco 2? Poderia também. Só que, o frasco 2 ou 4, né? Porque se está falando só duas substâncias líquidos miscíveis entre si, nesse caso aí a gente teria substâncias apolares, que seria o tolueno e o tetracloreto de carbono. Tá? Por isso que a água não entraria aí nessa parte do frasco 2 e 4. Então aí a gente caracteriza aí ela como o frasco 3, que ela é tanto miscível entre si, que está lá com a propanona e o etanol, e como um líquido não inflamável, tá bom? Então aí letra C, número 3. 121. Antes da geração do céu, teremos que rever na natureza do fogo, ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que tornou pedra ou terra. Mas quando se derrete e se dispersa, ela se torna-se bafo e o ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo, e inversamente o fogo, quando se contrai, se extingue, regressa à forma do ar, e o ar, novamente concentrado, contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água, torna-se novamente terra e pedra. E desse modo, como nos parece, dão a geração uns aos outros de forma cíclica, né? A gente está falando aí do ciclo da água, principalmente, né?
Então, aí, Platão. Buscando compreender a diversidade de formas de substâncias que vemos ao mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais que seriam terra, água, fogo e ar. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feitos por Platão corresponde ao conceito de partícula elementar, força fundamental, elemento químico, fase da matéria e lei da natureza. Então aí ele te explicou bonitinho, né? Ele falou de estado sólido, de estado líquido, de estado gasoso. Então aí é estado da matéria, né? Essa é uma questão bem simplesinha, porque ele não estava te falando nem de partícula, nem de átomo, nem de substância. Então aí ele falou dos estados físicos onde tem essas transformações. Então aí fase da matéria, letra D, né? Bem fácil também, essa aí. 122. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem que ser bombeado. É naquela parte que a gente estudou lá de pressão e volume, né? Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, né? Se eu expando, né? Se eu libero a pressão, meu volume aumenta. É com relação aí, quando a gente está aumentando a pressão, eu faço com que o petróleo jorre, né? Eu estou aumentando a pressão lá no meu sistema. Se eu libero a pressão, aí eu tenho que ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo, também se encontram componentes mais densos. Gente, se é mais denso, ele é mais pesado. Então, se ele é mais pesado que o petróleo, ele vai ficar embaixo, né? Como água salgada, areia e argila. Ele já te deu quem são esses componentes, que devem ser removidos na primeira etapa de beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é a... Calma aí. Só um minuto. Deixa eu abrir um pouquinho. Então, aí, ó. Primeira etapa desse beneficiamento, onde eu vou fazer a separação de água salgada, areia e argila, que são compostos mais densos que o petróleo. Se é mais denso, eles vão para baixo, eles vão ficar no fundo. Então, qual é o tipo de separação que a gente já viu, né? Então, lá, decantação, evaporação, destilação, floculação e filtração. Filtração eu não conseguia separar por causa da água salgada, né? Já areia e argila talvez sim, mas não conseguiria separar aí a água salgada. Floculação está lá no parte principalmente da estação de tratamento de água, né? Destilação é quando a gente tem substâncias, misturas homogêneas, que elas vão ser separadas por diferentes pontos de ebulição. Evaporação, que você vai deixar no recipiente, vai evaporar e você vai ter seu componente de estudo. Então, aí a primeira etapa desse beneficiamento é a decantação, onde que você vai fazer? Só vai esperar seus componentes mais densos decantar no fundo do seu recipiente e aí você consegue separar do petróleo. Tá? Então, aí decantação, 122, letra A. 123. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. A causa principal desse risco era o... Então vamos pensar. Eu estou colocando madeira para queimar. Isso aí é uma reação de combustão. Quando a gente tem uma reação de combustão completa, o que a gente tem? A gente pega a madeira, oxigênio, tem que ter a presença do oxigênio, então minha madeira é o meu combustível, o meu comburente é o O2, tem que estar presente o O2, tem oxigênio, não há combustão, e aí libera CO2 e água, reação de combustão completa. Se eles estão dizendo aí, ó, antes de apagarem totalmente a fogueira, né? Então, o que teve? Teve uma combustão incompleta. Então, se foi incompleta, a gente tem outros componentes, principalmente o monóxido de carbono, que é liberado nessa combustão incompleta, e aí fazendo as pessoas sufocarem, né? Então, aí a principal causa desse risco era a produção de fuligem? Não, né?
fuligem é liberado. Liberação de calor intenso pela fogueira? Não, porque as pessoas estavam morrendo asfixiadas, né? Consumo de todo o oxigênio pelas pessoas? Não. Geração de queimaduras? Também não. Então, aí o que a gente falou, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. Então, quando a gente tem a combustão incompleta, seja da lenha, ou seja de algum outro combustível, há a produção de CO, que é monóxido de carbono. E se você estiver num local fechado, o que acontece? Você acaba respirando aquilo, que é o gás inodoro, né, sem cheiro, e aí você acaba desmaiando e acaba indo a óbito essas pessoas. É o que acontece também quando você tem, principalmente nas regiões frias, onde a garagem é fechada, que a pessoa deixa o carro lá ligado para poder aquecer o motor, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas já morreram em consequência disso, certo? Então, aí, letra E, 123, letra E. 124. O mármore, rocha metamórfica, composta principalmente de carbonato de cálcio, é muito utilizado como material de construção e também na produção de esculturas. Se vocês observarem, as provas do Enem tem um textinho, mas no textinho já tem tudo lá indicando para vocês, tá? Então aí, ó, produção de esculturas, né, material de construção. Vocês vão ver que no final lá a resposta está praticamente dada para vocês. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste caracterizado pela perda da massa da peça. Esse processo de deterioração ocorre em função da... Então, se minha peça está lá exposta e ela está sofrendo um desgaste conforme o tempo, é por causa do quê? Principalmente da chuva ácida, né? Principalmente esses compostos aí de mármore, né? Conforme a chuva ácida vai decorrendo, ela vai se deteriorando, a acidez ali dos componentes vai deteriorando os materiais e a gente tem um desgaste de massa da minha matéria, seja lá de uma escultura ou de algum do prédio, né? Algum processo lá no prédio. Então aí, letra E também, acidez da chuva ácida que cai sobre a superfície da peça. Então aí ele já te explicou tudinho no texto, então estava lá, ó, na produção de esculturas e material de construção. Então é isso quando você já pensa em deterioração de uma escultura, que é questão ambiental, né? É provocado por quê? Pela chuva ácida, porque ele não te deu nenhum outro componente, que seria a oxidação, ou aí outro choque, né? Das alternativas que ele te deu. Então, só prestar atenção no textinho, que as informações estão tudo lá, tá bom? 125. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem sua composição de 90% de um minério chamado pirita, Fs2. Apesar de engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento... Aqui ficou errado, né? Com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas abaixo. Aí daqui considera as massas molares, né? Fe, SO2, 120, do oxigênio 32, Fe2O3, 160, e do ácido sulfúrico aqui 98. Então vamos para as reações lá embaixo. Aqui ficou desconfiguradinho, mas dá para entender. Então a gente tem 3 reações, que aqui também no meu modelo aqui está desconfigurado, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Aí ele pergunta, qual é o valor mais próximo de massa do ácido sulfúrico em quilogramas que será produzida a partir de 2 quilos de ouro de tolo? Então vamos lá. Deixa eu tentar pegar a minha resposta aqui, que eu organizei as questões bonitinho, né? Então lá, isso aqui é a reação, tá bom? Vou tentar dar um zoom para a gente pegar lá em cima. Aqui, ó. As 3 primeiras são as reações que o texto te deu, tá? O ouro de tolo, mais oxigênio, formando trióxido de ferro e SO2, 8SO2. Na segunda equação, ele já te deu 2SO2 mais oxigênio, produzindo 2SO3. E SO3 mais H2O, produzindo ácido sulfúrico. Aqui a gente viu isso principalmente na lei de Hess, tá? O que está acontecendo? A primeira reação, ele está liberando 8SO2.
E na segunda reação, ele está utilizando 2 SO2. Então, a gente tem que fazer as conversões de estequiometria e eles têm que ser iguais, porque se ele produzir 8 SO2, na próxima etapa eu tenho que utilizar essa quantidade completa, 8 SO2. Tá? Então, a gente vai ter que mexer nas reações para balancear seus coeficientes estequiométricos, tá bom? Então, se eu liberei 8 SO2 na primeira, eu preciso ter 8 SO2 aqui na segunda para continuar essa reação de produção de ácido sulfúrico, tá? Então, tem que caminhar junto. Então, aqui a gente tinha que mexer nas reações primeiro. Então, por aqui, a segunda reação, eu vou multiplicar por 4. Então, 4 multiplica todos os coeficientes estequiométricos. Na hora que eu fizer isso, eu vou ter 8 SO2, 4 oxigênios e 8 SO3. A mesma coisa vai ser para a terceira, porque se eu estou liberando 8 SO3, eu tenho que usar ele como reagente a mesma quantidade, 8 SO3. Então, por isso eu vou multiplicar a terceira reação por 8. Então, está aqui, ó, já está multiplicado. Manteve a primeira, multipliquei a segunda por 4, então está lá. 8 SO2, 4O2, 8 SO3. E multipliquei a terceira por 8. 8 SO3, 8 H2O e 8 H2SO4. O que a gente faz? Elementos iguais em lados opostos da reação, está no reagente, está no produto, eu consigo eliminar, eu consigo cortar. Então, cortei 8 SO2 com 2 SO2, 8 SO2, e 8 SO3 com 8 SO3. E aí eu obtive minha equação global, já balanceada, né? Então, 4FeSO2 mais 15O2 mais 8H2O, liberando 2Fe2O3 e 8H2SO4. Então, aí o que o texto lá me fala, né? Eu tenho o ouro de tolo, que produz 90% de rendimento, tá? Vamos lá, 2 quilos desse ouro equivale a 100%, né? Quantas em massa que vai render esse 90%? Então, aqui 1,8 quilogramas ou 1.800 gramas, porque a gente está utilizando em gramas conforme as massas molares, tá? Subindo aqui. Então, na minha reação global, eu vou fazer referência ao ouro de tolo e ao ácido sulfúrico, que é o que o texto falou. Então, 4 mols de FS2 produz 8 mols de ácido sulfúrico. Então, tá aqui. Quando a gente fala em estequiometria, a gente sempre tem, eu sempre ensino vocês, a gente não chegou nessa parte ainda na apostila, mas o que a gente faz? Na estequiometria, utiliza a regra das 3 linhas. Na primeira linha, é a regra da equação, é a linha da equação, quantidade de mols dos seus reagentes. Então, eu já identifiquei os reagentes que eu preciso, que é o ouro de tolo, que é a pirita, e o ácido sulfúrico. Então, eu tenho 4 mols dele, de pirita, e 8 mols de ácido sulfúrico, que é a primeira linha da estequiometria. Pulo a segunda linha, que já está escrito, mas vocês pulam. Na terceira linha, coloco os dados do exercício, que o exercício está pedindo para vocês. Então, ele me falou lá que 8 quilogramas com rendimento de 90%. Então, está aqui, o cálculozinho que eu fiz, 1.800 gramas. E ele quer saber qual vai ser esse valor em gramas de ácido sulfúrico, que é o Y, né? Porque eu já coloquei X. Na segunda linha, aí você faz as conversões. Tudo bem que aqui é grama com grama, mas poderia ser grama em volume, poderia ser grama em mols. Então, você faria as conversões necessárias na segunda linha. Então, 4 mols, que é o que eu tenho aqui, multiplica pela massa molar da pirita, 120. 8 mols de ácido sulfúrico, multiplicando pela massa molar do ácido sulfúrico, que é 98 gramas. Multiplica cruzado, eu vou ter 2.940 gramas de ácido sulfúrico produzido. Porém, rendimento de 90%. Então, 2.940 para 100, quanto você vai ter em 90? Então, aí, 2.646 gramas, mas como ele quer em quilogramas, 2,6 quilogramas de ácido sulfúrico produzido com rendimento de 90%. Então, aí, letra C, tá bom? Deixa eu voltar lá. Então, aí, letra C, né, dessa questão. Vamos tentar fazer mais algumas, que nós ainda temos um tempinho, tá? Vamos lá, 126. Laboratórios de química geram como subprodutos substâncias ou misturas que, quando não têm mais utilidade nesses locais, são considerados resíduos químicos. Para o descarte na rede de esgoto, o resíduo deve ser neutro, livre de solventes inflamáveis,
e elementos tóxicos, como chumbo, cromo e mercúrio. Uma possibilidade é fazer uma mistura de 2 resíduos para obter um material que apresente características necessárias para o descarte. Considere que um laboratório dispõe de frascos de volumes iguais cheios dos resíduos listados no quadro. Qual combinação desses resíduos poderá ser descartada na rede de esgoto? Quando a gente trabalha no laboratório, principalmente química, né, ou outros tipos de laboratório, a gente produz muito resíduo, mas esse resíduo não deve ser jogado na pia. Então, a gente tem que fazer um estudo dos descartes que a gente tem, dos resíduos que a gente tem, para a gente poder descartar na natureza de forma adequada. Ou então você tem que contratar uma empresa para vir buscar esses resíduos e aí eles poderem fazer essa liberação também de forma adequada, tá? Primeiro, você tem que olhar as suas soluções, tá? Então, a primeira solução é H2CrO4 0,1 mol, NaOH 0,2 mol, HCl 0,1 mol, solução de ácido sulfúrico 0,1 mol, CH3COH, que é um ácido carbônico, né? 0,2 mol e bicarbonato 0,1 mol. Além de saber os seus elementos, tem que saber a molaridade também, tá? Então, não, se a gente observar qual combinação dos resíduos pode ser descartada na rede de esgoto. Vamos por alternativas, né? 1 e 2, na letra A. Ele fala 1 e 2. Vamos ver quem é que está na número 1 e quem está na número 2. Então lá, a gente tem a solução aí de cromato, né? 0,1 mols. E uma base, que é o NaOH, de 0,2 mols. Aqui não teria como eu fazer a combinação desses resíduos, principalmente da molaridade e também pelos meus componentes, né? Eu não consigo misturar eles de forma adequada para ter um resíduo menos tóxico no meio ambiente. Letra B. 2 e 3. 2 e 3. Eu tenho uma base, que é o meu hidróxido de sódio, 0,2 mols, e HCl, que é o meu ácido clorídrico, 0,1. Eu consigo misturar, porém eu não consigo neutralizar esse ácido com a minha base. A quantidade e a molaridade deles são diferentes. Então aqui, ó, para mim conseguir neutralizar ácido com base, essas molaridades teriam que ser igual, para mim obter um resíduo de pH principalmente neutro. Aqui, ó, eu não consigo neutralizar a base com essa quantidade de ácido sulfúrico, né, com essa molaridade de ácido sulfúrico que a gente tem. Então aqui não poderia ser a número 2 e 3. Vamos ver a próxima. 2 e 4. Então, 2 e 4 é a minha base, NaOH 0,2. E a 4, o ácido sulfúrico é H2SO4. Aí eu vou explicar, a gente está falando principalmente da molaridade, né? É 2 e 4 mesmo, né? Por que aqui vai ser a 2 e 4? Principalmente pela força do seu ácido, né? O HCl é um ácido forte? Ele é considerado um ácido forte, mas o ácido sulfúrico é um ácido mais forte ainda que o HCl, né? Então, aqui mesmo ele sendo 0,1 mol, ele consegue neutralizar esse meu hidróxido de sódio e aí eu consigo descartar os meus elementos. A gente não pode haver essa mistura de resíduos sem a gente saber quem é os elementos, principalmente, e saber o que acontece nas suas reações. Então, nos laboratórios, existe uma tabelinha de quem você pode combinar para fazer tem que existir, né? Se não existe no seu laboratório, não faça sem conhecimento de algum especialista, porque você pode estar correndo risco de vida, colocar os outros em risco também, dependendo dos resíduos ali presentes. Mas é por isso aqui que o NaOH e o ácido sulfúrico, eles conseguem sim fazer essa dissolução, né? Eles conseguem se misturar e ser neutralizados pela força aqui do meu ácido, tá? Mas aí vai um conhecimento além que a gente já viu de ácidos e bases. 126, vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais algum aqui rapidinho. Aqui é cálculo. Eu vou deixar os cálculos para próximo. O nosso tempo aqui está acabando. O meu Zoom já vai fechar. Eles têm alguma de marcar X de boa aqui. Essa é 128. 129, aqui tá meio. 128 é isso aqui, né? O meu textinho tá meio torto.
Nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o leucito tradicional será substituído por outro com concentração de 10% de novo princípio ativo. Não estou conseguindo entender essa... Eu não sei se a 29 é esse textinho de cima ou a 128 que é. Vou deixar ela, tá? Aqui é a lei de energia de ligação, a gente podia ter feito, mas eu não tenho tempo agora para colocar ela para vocês. Achar uma mais simples aqui, que o nosso tempo está acabando, falta 5 minutinhos. Olha, 132, tá? Que é só de marcar X. Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido, na presença de CO2, sofre oxidação formando zinabre, um carbonato básico de fórmula. Aí você tem a fórmula dele aí, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza como poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação do zinabre e diminuir o custo de fabricação e aumentar a sua durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com outro elemento metálico. Então aí, o cobre, o que ele falou, né? O cobre, ele é um poluente, né, que produz esse zinabre aí, e a gente quer reduzir essa contaminação fazendo o quê? Uma combinação com outro elemento químico, que aí a gente não vai ter essa formação do zinabre. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação do zinabre nas moedas em relação ao cobre é... Então, o que eu tenho? Eu tenho cobre, eu vou introduzir outro material, outro metal ao cobre, e não vai haver essa produção de zinabre quando o material sofrer essa oxidação, né? E aí? Vocês marcaram, né? Maior caráter ácido não tem nada a ver com acidez e basicidade aqui, né? Maior número de oxidação? Também não, porque ele vai sofrer a oxidação e o número de oxidação do elemento aqui não vai ser influência. Menor potencial de redução, menor capacidade de reação e menor número de elétrons na camada de valência. Se a gente for para ver a propriedade do metal que deve impedir essa formação de zinabre, vai ser o quê? Letra E eu já descarto de cara, né? Menor número de elétrons na camada de valência. Também não tem nada a ver com relação a isso. Então aí, menor capacidade da reação ou menor potencial de redução. Então aí a gente estuda principalmente oxidação e redução dos elementos químicos, né? Então lá o potencial de oxidação é o aumento do número de NOx e aí é a perda de elétrons, né? E a redução é a diminuição do número de NOx e aí o ganho de elétrons, né? Eu falei errado? Não, falei certo. Então aí nesse caso aí, o que a característica do metal é apresentar aí menor potencial de redução. E na hora que ele sofrer essa oxidação do ambiente, ele vai ser reduzido primeiro antes que o cobre, né? Então aí ele vai ser sendo retirado da minha moedinha, vamos dizer assim, ele vai sendo desgastado primeiro do que o cobre. Então aí por isso, letra C. Ver se tem mais algum aqui interessante. 133. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo utilizando compostos inorgânicos, sendo mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Além de aumentar o pH do solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário elevam o pH do solo, pois. Então aí, 133. São óxidos inorgânicos? Não são óxidos, tá? Óxidos que a gente viu são compostos, são elementos químicos binários, que um deles é o oxigênio, tá? Então aqui, o carbonato de cálcio tem o cálcio, carbono e oxigênio. São 3 elementos, então aqui não é um óxido. Mesma coisa aqui o magnésio. Magnésio, carbono e oxigênio. São 3 elementos, não é óxido, tá? Que é um sal mesmo. Para ser óxido, então, CO2 são 2 elementos, um deles é o oxigênio. MgO, que é o óxido de magnésio. Então, são óxidos, elementos binários. Entre um deles
o mais eletronegativo, é o oxigênio, tá? São fontes de oxigênio? Não, né? Eles não vão ser fontes de oxigênio. Ânion reage com a água. Ânion, que é o carbonato, né? CO3, reage com a água. Mas não vai elevar o pH por causa disso. São substâncias anfóteras e os cátions reagem com a água. Então, aí das suas opções, se você ver, são as substâncias anfóteras, ou seja, reagem tanto com ácido como com água. E aí, ou base, né? Reage tanto com esses elementos que pode sim elevar o pH do meu solo ou não. Então, aí, letra D, substâncias anfóteras, tá? Então, aí eu vou deixar o restante para vocês. Aí depois vocês olham no gabarito, né? Que o nosso tempo aqui está acabando, o meu Zoom já vai desligar. Então, aí eu espero que vocês tenham acertado essas questões e que eu tenha tirado as dúvidas possíveis de vocês, principalmente aí da 125, que foi questões que a gente viu no decorrer desse primeiro livro aí de química, tá bom? Então, fiquem com Deus, até mais.